Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, Rômulo Dantas, vice-presidente comercial, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor solicite a ajuda de um operador digitando o *0. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço ri.mdiasbranco.com.br. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso call de resultado. Gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial a todo o nosso time pelo empenho, entrega e comprometimento ao longo deste ano. Principalmente neste ano tão desafiador, com pandemia global, ainda em patamares preocupantes e após recessão na maioria das economias mundiais e no Brasil, exigindo ainda mais atenção e dedicação e trabalho de todos que fazem parte do time M. Dias. Temos muito orgulho de todos que fazem parte desse time. Neste primeiro trimestre, observamos que os custos continuaram pressionados pela alta das commodities em dólar, o real continuou depreciado, a companhia reajustou suas tabelas de preço no início do trimestre em 2 dígitos, observamos bastante resistência dos clientes com as novas tabelas de preço, altos níveis de ruptura, principalmente em janeiro e fevereiro, e a recuperação dos volumes em março já com as novas tabelas de preço. Internamente, continuamos fazendo os ajustes necessários em nossa estrutura de custos e despesas, readequando a companhia para este momento mais restritivo, ajuste estes já iniciados ainda no início de 2020 com o projeto Multiplique. Outro ponto importante a ser destacado é que a companhia continua investindo fortemente em suas marcas, mantendo foco na expansão comercial da região de ataque e também no mercado internacional. Encerramos o trimestre com um balanço forte, solidez financeira, alavancagem de apenas 0,5 vezes EBITDA, agora com uma dívida mais alongada e com menor custo. Isso graças à primeira emissão pública do CRA, com prazo de 7 e 10 anos, uma oferta de 811 milhões de reais, com uma demanda 2 vezes maior do que a nossa oferta divulgada. Lembrando ainda que a primeira emissão da companhia já foi realizada com selo verde, evidenciando que a companhia continua pautada na direção da sustentabilidade, seguindo os principais pilares de ESG. Quanto à apresentação de hoje, dado o momento desafiador, a ideia é mostrar o resultado do trimestre, mês a mês, com o objetivo de detalhar ainda mais para todos vocês o cenário que a companhia vivenciou ao longo destes 3 primeiros meses do ano, juntamente com as ações em curso, seja no top line ou nas linhas de custos e despesas. Vou passar a palavra para o Fábio, que fará a apresentação. Na sequência, voltaremos, juntamente com o Rômulo, nosso VP comercial de marketing, que vai participar desse call conosco, para a sessão de Q&A.
Bom dia, Fábio. Por favor, se puder partir para a apresentação. Gustavo, bom dia, Rômulo, bom dia a todos. Novamente é um prazer compartilhar os resultados da M Dias com todos. Eu peço que, por favor, acessem a apresentação que já foi disponibilizada e vamos começar pelo slide 3. É sempre importante a gente resgatar a nossa estratégia. É uma estratégia de crescimento com lucratividade e o crescimento ancorado em 3 grandes avenidas. A primeira, que é o negócio atual, dividimos o Brasil em 2 grandes áreas comerciais, a área de defesa, onde temos 60% de market share, a área de ataque, que engloba as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde temos apenas 20% de market share, estamos investindo muito em marketing, né? A segunda avenida de crescimento é o mercado externo. As exportações, como nós mostramos ao longo dos últimos trimestres, têm apresentado um crescimento de 3 dígitos na comparação ano contra ano, e é um canal de crescimento muito promissor, e a gente tem perspectivas muito positivas para o mercado externo. E a terceira avenida de crescimento é a entrada da M Dias em outras categorias, como fizemos no passado recente, em torradas, em snacks. Fizemos lançamentos importantes na categoria de snacks, que vamos mostrar agora com um pouco mais de detalhe, inclusive preço médio, são margens muito boas. Então, basicamente, a nossa estratégia de crescimento está ancorada nessas 3 grandes avenidas. E apoiada por um programa de eficiência e produtividade que no ano passado, mesmo num contexto muito difícil, já entregou 180 milhões de reais de ganhos de produtividade em 2020. Podemos passar para o slide número 4. Aqui observamos à esquerda o desempenho da nossa receita. Tivemos uma retração 1T21 versus 1T20 de 8,9%, com 25% de retração dos volumes e um aumento de preço médio de 21,9%, necessário face ao cenário atual de alta dos custos das commodities, tanto em dólares quanto em reais, pela desvalorização do nosso câmbio. Vendo aqui a parte direita do slide, começando com massas e biscoitos, que são as 2 principais categorias, houve aumento de 2 dígitos no preço médio, 15% em biscoitos e 23% em massas. Os volumes retraíram 29% e 31%, e houve retração de receita de 18% e 15% nessas 2 categorias. Na seguinte categoria, farinha e farelo, começando pelo preço médio, uma categoria que está muito baseada no preço da commodity, do trigo. Aumentamos os preços em 51,9% entre 1T20 e 1T21. Houve queda de volume, mas o aumento de preço foi suficiente para compensar a queda dos volumes e a receita subiu 18%. A categoria seguinte, margarinas e gorduras. Essa foi a categoria que teve um desempenho muito bom. Aumentamos os preços em 20% para mitigar o impacto do aumento do óleo de palma. Os volumes cresceram 4% e a categoria teve um crescimento de receita de 30% entre 1T20 e 1T21. Os outros produtos, que representam cerca de 4% das nossas vendas, tiveram uma estabilidade nos volumes, uma leve retração no preço médio, e a receita líquida retraiu 5,7%. Passando para o slide seguinte, o número 5, começando ali pela parte direita do slide, o mercado externo teve um crescimento de 112%, de 3 dígitos, como nós observamos ao longo dos últimos trimestres. E no Brasil, na área de ataque, a nossa receita retraiu 16,8% e a área de defesa retraiu 6,7%. Agora, mais para frente, a gente vai detalhar isso por mês, como o Gustavo colocou na introdução. Vamos passar agora para o slide de número 6. Aqui a gente começa a mostrar o desempenho da receita mês a mês. Esses primeiros números são números consolidados com todas as categorias de massas, biscoitos, farinha, farelo, margarinas e os outros produtos.
Então, o que nós observamos aqui no primeiro gráfico à esquerda dos volumes, 113 mil toneladas vendidas em janeiro, 101 mil toneladas vendidas em fevereiro, e em março houve uma recuperação substancial dos volumes, né? Foi essa queda, esse desempenho mais baixo dos volumes em janeiro e fevereiro foi resultado de uma mudança na tabela de preços que nós fizemos no mês de janeiro, uma mudança de 10%. Houve muita resistência dos clientes, principalmente nesses 2 meses, e no mês de março nós observamos que os clientes já iniciaram o processo de recomposição dos estoques com as tabelas novas, né? E no gráfico abaixo, a gente colocou um horizonte de tempo um pouco maior para mostrar o preço médio, desde o 1T20 até o mês de março, e o que nós observamos é que o nosso preço médio foi de R$ 3,4 por quilo para R$ 4,3 por quilo, né? Ao longo de todo esse período aqui, e com o preço médio em março superior ao encerramento do ano de 2020, que foi 4,1. Né? A combinação desse contexto de volume com o preço médio é o que nós observamos no gráfico acima, de receita líquida, que aqui nós também vemos uma recuperação substancial da receita. Foi de R$ 442 milhões em janeiro para R$ 612 milhões em janeiro, que já contribui também para uma melhor diluição dos nossos custos fixos. Passando para o slide número 7, o racional aqui é exatamente o mesmo, mas olhando exclusivamente a categoria de biscoitos, né? Vemos que em janeiro foram volumes mais fracos, fevereiro também, foi um momento de aumento de preço, resistência dos clientes, e no mês de março já uma recuperação importante dos volumes. Olhando na parte inferior do slide, o mesmo racional do consolidado. Lá no 1T20 tínhamos um preço médio dos biscoitos de R$ 6,3 por quilo e encerramos o mês de março com R$ 7,3 por quilo, superior também ao encerramento do ano de 2020, que foi de R$ 6,7 por quilo. Subindo, a gente vê que em janeiro, R$ 192 milhões de receita líquida na categoria e 303 milhões no mês de março, o que fica bastante claro e nítido que houve uma recuperação importante da receita no último mês do trimestre. Passando para o slide 8, de novo é o mesmo racional, agora para massas. No mês de março, 30 mil toneladas vendidas, bem superior às 20 mil toneladas vendidas em janeiro e fevereiro, os meses que fizemos o aumento de preço. Preço médio é o mesmo racional, foi de R$ 3,6 por quilo no ano passado para R$ 4,4 em março, superior também ao encerramento do ano, né? Isso se reflete no desempenho de receita líquida, que foi de R$ 90 milhões em janeiro para R$ 132 milhões em março. Então, resumindo o que aconteceu até agora na receita, os meses de janeiro e fevereiro foram realmente meses abaixo do nosso potencial de crescimento e do nosso patamar histórico, mas fizemos reajustes de preços necessários diante de um contexto de custos elevados em função da alta do preço das commodities em dólares e também da desvalorização do real. Houve uma resistência do varejo nesses 2 primeiros meses, mas a situação foi se normalizando ao longo do trimestre, principalmente no mês de março. Passando para o slide número 9, falando ainda de receita, só que agora com foco na inovação em biscoitos. A gente mostra aqui que os produtos lançados nos últimos 24 meses contribuíram com R$ 47 milhões da nossa receita do primeiro TRI 21, que foi um valor 32% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2020, demonstrando que a inovação está num ritmo muito bom, entregando resultados muito positivos e com produtos de alto valor agregado, que é o que nós observamos no slide seguinte, que é o slide número 10. Aqui nós trazemos
alguns exemplos de produtos que foram lançados nos últimos meses, começando aqui pela parte esquerda, em snacks. 2 snacks da Piraquê com preço médio de R$ 24,5 real por quilo, R$ 39,00. Lembrando que eu acabei de mostrar, o preço médio M Dias como um todo é próximo a R$ 4,00. Então, estamos realmente colocando no nosso portfólio produtos de maior valor agregado, com margens mais altas e com potencial de crescimento novo para M Dias, abrindo novas avenidas de crescimento. E em wafers tivemos lançamentos importantes também, de R$ 10,7 por quilo, R$ 13,8 por quilo, cookies a mesma coisa, escureto R$ 21,3 por quilo, e o último produto aqui do slide, que é um biscoito coberto da Piraquê, leite maltado, com cobertura de chocolate. Já falamos desse produto no call anterior, mas é um produto que tem apresentado um desempenho de receita muito bom, bem acima da nossa expectativa e que tem um preço médio superior à nossa categoria de biscoitos, que é um preço médio, biscoitos como um todo nós temos R$ 7,00 por quilo e esse produto tem R$ 10,7 por quilo com uma margem bruta muito boa. Passando para o slide 11, a partir desse slide a gente vai entrar um pouco mais no detalhe das 3 principais marcas da M Dias, começando com Piraquê, que é a nossa marca de biscoitos com um preço médio mais alto, com as margens mais altas, com produtos de alto valor agregado. Então a gente observa que, olhando o share volume Brasil, a Piraquê apresentou uma expansão de market share de 4% para 4,3%, mantendo o share valor em 6,4%. O preço médio do biscoito de Piraquê é próximo dos R$ 15,00, enquanto o preço médio de M Dias é de R$ 7,00. Então, quanto mais a Piraquê crescer, no Brasil todo, não só no Rio de Janeiro, maior será o preço médio dos biscoitos do M Dias e maior será a nossa margem bruta na categoria de biscoitos. Passando para o slide 12, aqui a gente faz um destaque para a marca Adria, que foi top of mind no ano de 2020 na categoria de massas e que segue avançando em todo o Brasil. Né? A gente observa o share volume da Adria em massas foi de 5,1% para 6,2% e a Adria também aumentou a sua participação de mercado em share valor, de 5,4% para 6,2%. Passando para o slide 12, o racional é exatamente o mesmo, mas a gente vai falar sobre a marca Vitarella, que é uma das 10 marcas mais consumidas no Brasil, é a nossa maior marca em termos de receita, ficou em 4º lugar na categoria de alimentos top macarrão, top of mind em 2020, e a Vitarella ganhou participação tanto em share volume nas categorias de biscoitos e massas, que é o que nós observamos aqui nos números. Em biscoitos, houve um aumento de 0,4 ponto percentual, de 8,8 para 9,2, e em massas de 6,5 para 6,8, e na categoria de massas, a marca Vitarella também ganhou participação em share valor e teve uma leve queda em biscoitos em share valor, mas que é praticamente uma estabilidade. Passando para o slide 14, onde nós demonstramos o nosso mix de canais. Então, aqui só para esclarecer, os percentuais não se referem a market share, esses percentuais eles somam 100%, e essa é a distribuição da nossa receita por canal. Então, fazendo aqui algumas considerações, né? Nós observamos que os canais de atacado e cash and carry apresentaram uma diminuição da representatividade na nossa receita. Esses números conversam com o que eu expliquei anteriormente sobre o nosso desempenho de receita nos meses de janeiro, fevereiro e março. Esses foram os 2 canais que apresentaram maior resistência com relação à mudança de tabela e, consequentemente, apresentaram uma diminuição na participação da nossa receita total. Ao passo que o canal de distribuidores
aumentou a participação de 6% para 8%, e nós estamos colocando mais distribuidores na nossa rede para aumentar a nossa capilaridade, principalmente na área de ataque, que é o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil. Eu vou mostrar no slide seguinte os detalhes desses distribuidores, mas só para encerrar esse slide, a linha de outros reflete principalmente o desempenho das nossas exportações, que nesse trimestre representaram cerca de 3%, dentro desse total de 5% na linha de outros. Indo para o slide 15, aqui só voltando na questão dos distribuidores, hoje temos 70 distribuidores, com um acréscimo de 24 novos parceiros entre o primeiro TRI 2020 e o primeiro trimestre de 2021, aumentando muito a capilaridade da nossa distribuição, chegando no pequeno varejo, em cidades e sub-regiões no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Indo agora para o slide número 16, sobre a nossa participação de mercado. À esquerda, nós demonstramos a participação Brasil, volume, na categoria de biscoitos, e à direita em massas. Em biscoitos, ano contra ano, um T20 versus um T21, tivemos uma leve retração de market share, de 0,7 ponto percentual, e uma retração também entre o quarto T20 e o quarto T21. E a M-Dia segue líder de mercado, com cerca de 1/3 do mercado, outro 1/3 com 5 concorrentes, e um outro 1/3 de 34,7%, bastante fragmentado. A categoria de massas apresentou expansão de market share de 0,9 ponto percentual ano contra ano, e apresentou também uma leve expansão de market share de 32,4 no quarto T20 para 32,6. E assim como em biscoitos, é uma categoria que nós temos 1/3 do mercado, outro 1/3 de 36,9% com 5 concorrentes, e outro 1/3 bastante fragmentado com players menores. Indo para o slide número 17, para encerrarmos o capítulo de receita, as exportações cresceram 112%, encerrando esse trimestre com 42 milhões de reais de receita líquida, algo próximo de 3% da receita total, com muito foco nas inovações em embalagens, produtos mais adaptados aos mercados na África, na América do Sul, private label, principalmente nos Estados Unidos, desenvolvendo novas marcas e focando muito nos mercados que apresentam alto potencial de crescimento para M-Dias. Passando agora para o slide 18, a gente vai começar a entrar no capítulo de resultado. Esses dois gráficos, eles mostram o percentual primeiro à esquerda, do óleo de palma na nossa receita líquida, e à direita do trigo e da farinha de trigo na nossa receita líquida. Então, óleo de palma nós vemos que passou de um percentual de 6,7% para 10,7%, ou seja, este insumo pesou muito mais no nosso resultado em função da desvalorização do real e do aumento do preço dessa commodity em dólar. E a mesma coisa para o trigo, que foi de 27,9% para 33,5%. Passando para o slide 19, a gente detalha um pouco mais agora a questão do trigo, separando o que é impacto da desvalorização do real e o impacto do aumento da commodity em dólar. Primeiro, o gráfico na parte superior é a desvalorização do real no período, que estava abaixo de R$5 no primeiro TRI do ano passado e acima de R$5 no primeiro TRI de 2021. Isso dá uma alta de 22,8% no câmbio. Na parte inferior é o aumento da commodity em dólar, o que nós observamos no gráfico. A linha em azul é a M-Dias, é o preço dessa commodity em dólar no estoque da M-Dias, e a linha em verde é o preço spot no mercado. Desde janeiro de 2020 até março de 2021, a M-Dias ela conseguiu ser mais competitiva com o mercado, mas a commodity subiu em dólar e isso apresentou
um impacto negativo nos nossos resultados, fazendo necessária as alterações nas tabelas de preço, como eu coloquei no início aqui da apresentação. Indo para o slide 20, é exatamente o mesmo racional do trigo, só que agora é para o óleo de palma, o câmbio é exatamente o mesmo, e o óleo de palma apresentou uma alta de 31,4% entre o primeiro TRI 21 e o primeiro TRI 20. Né? Aqui, olhando de novo o gráfico, entre agosto de 2020 e março de 2021, a M. Dias, através do seu time de compras, fazendo boas negociações, fazendo boas compras, conseguiu ser mais competitiva que o mercado, mas ainda assim o preço da commodity subiu e isso também impactou os nossos resultados. Passando para o slide 21, aqui a gente mostra a evolução do EBITDA nominal, sem qualquer tipo de ajuste, entre o primeiro TRI 20, que foi de 229 milhões de reais, e o primeiro TRI de 2021, que foi de 47 milhões de reais. A primeira linha, de um valor negativo de 135 milhões, representa o impacto de efeito preço, efeito volume, os volumes caíram 25,2%, efeito de menor diluição de custo fixo pela queda dos volumes, a produção acompanhou a queda dos volumes e caiu 26,5%, e as duas commodities que apresentaram aumento dos preços em dólares, 21,4% e 31,4%. Então, esse 135 não tem impacto de câmbio, né? É commodity em dólar e preço e volume das nossas vendas. A segunda linha é o programa Multiplique. Lembrando que a gente apresentou os resultados do Multiplique no último call, que foi do quarto trimestre de 2020. Foram 188 iniciativas, que elas começaram a ser capturadas entre junho e julho do ano passado. Elas são são iniciativas que apresentaram resultados recorrentes e que nesse trimestre iniciativas se repetiram e entregaram aqui um ganho de 85 milhões de reais, que nós vamos detalhar um pouco mais para frente. O câmbio impactou os nossos resultados em 136 milhões, em função da desvalorização do real de 22,8%. E tivemos aqui, na parte inferior da tabela, algumas questões não recorrentes, ganhos com créditos tributários de 27 milhões e algumas despesas não recorrentes com reestruturação, um pouco ainda que tem de integração da Piraquê e 8 milhões de reais de despesas relacionadas a todo o protocolo da pandemia. Indo para o slide 22, aqui a gente vai voltar um pouco no que nós comunicamos no quarto trimestre. Houve uma demanda do mercado para que nós abríssemos um pouco mais o resultado do programa Multiplique, né? Até para os analistas e para os investidores, para que tenham condições de colocar nos seus modelos, para que cada um tome a sua decisão, mas aqui está a abertura dos 184 milhões, aqui eu estou olhando a parte inferior da tabela, a abertura dos 184 milhões que foram capturados ao longo de 2020 e dos 438 milhões, que é o 184 anualizado. Então, a gente abre aqui o que tem um pouco em receita, a gente vai explicar, tem um pouco aqui em custo variável, matéria-prima, embalagem, força motriz, custo fixo, as despesas comerciais, logísticas, administrativas e as outras receitas e despesas, o que é recorrente. O que é não recorrente não está nessa tabela, né? Então, tem aqui, lá começando em receita, tem preço, descontos, olhamos aqui produtos que estavam com preços disposicionados no mercado, fizemos as correções. Em matéria-prima, otimizamos o mix de farinhas, dos silos, transporte de farinha, otimização de embalagens primárias e secundárias, redução de consumo de energia, transferimos a produção de gordura vegetal do Rio de Janeiro
para a nossa unidade industrial em Fortaleza, que é a GNE, revisitamos a estrutura industrial, redução de postos de trabalho, redução de despesa com a unidade de gordura vegetal no Rio de Janeiro, ou seja, aqui tem todos os detalhes, né, e a alocação desses números nos resultados de 2020 e o anualizado que toma como base os volumes de 2020. Passando para o slide 21, esse também merece uma explicação. Aqui a ideia é mostrar para todos como nós capturamos o Multiplique no ano de 2021, aqui falando de primeiro trimestre, né, seguindo exatamente a mesma estrutura de receita, custo variável, custo fixo e as despesas operacionais. A primeira coluna é uma projeção nossa interna do que deveria ser o impacto do Multiplique no primeiro trimestre de 2021 se tivéssemos feito os volumes vendidos em 2020, né? Daria 103 milhões de reais de ganhos, né? Na segunda coluna, nós temos exatamente o mesmo racional, só ajustando para os volumes vendidos e produzidos do 1T21, que foram menores. Então, consequentemente, todos os ganhos que estão relacionados a custos e despesas variáveis são menores, né? Isso daria 72 milhões de reais. E o que foi, de fato, capturado no primeiro TRI de 2021 foram 85 milhões de reais. E aqui, no detalhe, nós oferecemos qual foi o racional. Então, tem diminuição do percentual de desconto, redução de descontos para antecipação de pagamentos, revisão das tabelas de preços, alguns produtos que, comparando o posicionamento de todos os SKUs com a concorrência, fizemos alguns ajustes. Então, aqui são produtos que tiveram aumento de preço e não perderam volume ano contra ano, renegociação com fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores, troca de tecnologia utilizada para impressão dos filmes, a questão da unidade produtiva de gordura do Rio de Janeiro, que foi toda para Fortaleza. Revisamos o número de promotores, vendedores e supervisores, olhando sempre eficiência, otimização de despesas com marketing, renegociação com parceiros. Alteramos o modelo de entrega de grandes clientes, né, principalmente nos segmentos de Key Account e Cash and Carry. E basicamente o que foi feito aqui, né? O produto ele vai direto da fábrica para o cliente sem passar por um centro de distribuição da M Dias, então é mais eficiente, é um frete menor. Revisamos os fluxos propostos no projeto Malha, aumento da produtividade de armazém através da padronização das medições, diminuição da quantidade de viagens realizadas através da melhoria da ocupação dos veículos. Vou agora lá para o último quadrante, redução do número de fornecedores de planos de saúde de 11 para 6, plataformas digitais para negociação de acordos trabalhistas, ou seja, são 188 iniciativas, mas a ideia aqui foi apresentar para vocês o que esperávamos do Multiplique no primeiro TRI, o que esperávamos ajustando para os volumes do primeiro trimestre, volumes efetivos, e o que foi capturado e quais foram as principais iniciativas dos 85 milhões de reais. Então, vamos agora passar para o slide 24. Como o Gustavo comentou, um trimestre muito difícil, num contexto ainda bastante desafiador e difícil, e nós estabelecemos um plano de ação que vai ser executado ao longo de 2021, e a M Dias vai fazer uma prestação de contas em todos os trimestres para o mercado da evolução dessas 6 iniciativas. São 3 iniciativas com foco no crescimento das vendas e 3 iniciativas olhando produtividade e eficiência. Piraquê, Onda Verde, né, como eu comentei, é uma marca que está ganhando share, tem um preço médio elevado, estamos fazendo parcerias, olhando com mais intensidade o mercado externo, otimizando o número de SKUs, revisitando nosso footprint fabril e logístico
e se é sempre importante olhar o desenho da nossa organização. Lembrando que a M. Dias fez muitas aquisições desde o ano de 2003, realizamos o programa Multiplique no ano passado, mas ainda temos outras oportunidades para serem capturadas. Passando para o 25, para detalhar um pouco mais a questão da Piraquê, quais são os focos aqui? O lançamento de produtos com maior valor agregado, como os snacks, que tem um preço médio de R$ 39,00 por quilo. A Piraquê mais visível na mídia, ela esteve no Big Brother Brasil 2021, na festa original Piraquê. Piraquê mais presente no e-commerce, já está presente nas principais plataformas e temos um time interno que está alavancando ainda mais essa presença no canal eletrônico. Embalagens adequadas para cada perfil de canal. Aqui nós mostramos um multipack que se encaixa bem no determinado perfil de canal e um enxoval totalmente redesenhado para a gente apresentar melhor a marca Piraquê nos PZs Premiums, né? Esse aqui é só um dos exemplos e muitos desses já estão posicionados em muitas lojas no Brasil. Indo para o slide 26, parcerias. Aqui é um exemplo de uma parceria que foi recentemente feita entre a M. Dias e a Ambev. Os produtos da Piraquê já estão disponíveis no marketplace da Ambev, que é um marketplace B2B chamado BIS, né? Então, aqui a ideia é aumentar a nossa capilaridade, principalmente no principalmente no pequeno varejo, focando em itens com maior valor agregado e começando com Piraquê, e estamos também avaliando outras marcas da M. Dias para parcerias como essa que acabamos de fazer com a Ambev. Indo para o slide 27, sobre as exportações, é uma avenida de crescimento que tem apresentado resultados muito bons, mas esse cenário de câmbio e de frete internacional mais caro deixa os nossos produtos ainda mais competitivos. Então, a ideia aqui é acelerarmos algo que já está rápido, focando em massas e farinha de trigo também na América Latina, acelerando private label nos Estados Unidos, retomamos um patamar mais adequado das vendas de torradas também para os Estados Unidos, e o que nós observamos aqui no slide é um aumento do número de clientes. Em 2020 tínhamos 56 clientes, encerramos o primeiro TRI 21 com 65 clientes, aumentamos também o número de países, e como vocês conseguem ver aqui nas fotos, os produtos estão bem posicionados. Aqui são algumas fotos no Panamá, no Uruguai, um caminhão no Uruguai com a marca Isabela. Então, assim, realmente é um negócio que tem se mostrado muito promissor e com margens muito boas. Passando para o slide 28, aqui nós vamos falar sobre as 3 iniciativas de produtividade. A primeira é com relação à redução dos SKUs. Nos próximos 2 trimestres, vamos reduzir 137 SKUs de massas e biscoitos, representam 17% do total de SKUs. Então, essa redução vai diminuir a complexidade da nossa operação e vai oferecer uma melhor execução em toda a cadeia, né? Com um impacto reduzido de receita, porque esses 137 SKUs representam apenas 3% da receita dessas 2 categorias, e esse gap ele vai ser fechado com produtos similares que já estão no mercado, que apresentam um desempenho de volume e de margem melhor do que os produtos que serão retirados do portfólio ao longo dos próximos 2 trimestres. Então, não esperamos nenhum impacto negativo desse movimento na nossa receita. Pelo contrário, com uma operação mais enxuta, mais simples e com menor complexidade, podemos esperar até um resultado melhor em função desse movimento. Passando para o slide 29, sobre a adequação do nosso footprint fabril e logístico, aqui 3 iniciativas que já estão em curso, né? Concentrar a nossa produção de massas e biscoitos em menos linhas. Então, ao longo dos próximos meses, nós passaremos a produção desses itens de 113 linhas para 106 linhas de produção.
Se a demanda voltar mais forte, essas linhas ainda estão disponíveis na M Dias e elas podem ser reativadas facilmente. Então, as linhas estarão disponíveis, mas a produção ela vai estar concentrada em menos linhas para melhorarmos a diluição dos nossos custos fixos. Estamos renegociando também condições comerciais com os operadores logísticos e vamos fechar 2 dos 32 CDs sem qualquer tipo de comprometimento ao nosso nível de serviço, relembrando um ponto que eu comentei anteriormente, que é que parte da nossa distribuição já está sendo feita da fábrica diretamente para os clientes, sem passar por alguns dos nossos centros de distribuição. A última iniciativa, que é o redesenho organizacional, nós contratamos a Grados, que vai nos apoiar na transformação da organização, colocando M Dias no mesmo patamar de empresas referência no mercado, no Brasil e fora do Brasil. E é sempre importante relembrar, várias aquisições foram feitas desde 2003, então é sempre importante revisitar a nossa estrutura, olhar no detalhe, para deixar a M Dias sempre muito próximo, superior aos melhores benchmarks que nós temos no mercado. Passando agora para o slide 31, nós observamos aqui a evolução do nosso lucro líquido, de 137 milhões no primeiro TRI de 2020 para 15 milhões. Basicamente, aqui a mesma explicação do EBITDA, efeito câmbio e efeito menor diluição dos custos fixos. Esses foram os dois principais fatores que levaram à queda do nosso lucro entre esses 2 trimestres. Indo para o slide número 32, na parte direita do slide, nós mostramos os principais fatores as principais variáveis do nosso capital de giro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e prazo médio dos estoques. O que está mais no nosso controle, que é o prazo médio de pagamento, melhorou substancialmente desde o 1T20, aumentamos em 15 dias do 1T20 para o 4T20 e em mais 10 dias do 4T20 para o 1T21. Encerrando esse trimestre com 35 dias de prazo médio de pagamento. O prazo médio de recebimento se manteve estável em 51 dias e o prazo médio dos estoques exigiu um investimento, passou de 82 dias para 111 dias, o que é explicado por 2 fatores. O primeiro, o desempenho dos volumes abaixo do ano passado e abaixo também do que nós esperávamos, principalmente nos meses de janeiro e fevereiro, e a alta do preço das commodities, tanto em dólares quanto pela desvalorização do câmbio. Isso fez com que o custo médio dos estoques aumentasse entre um T20 e um T21. Indo para o slide 33, o nosso investimento no período foi de 40 milhões de reais, 27,7% abaixo do ano passado. Agora, isso não compromete em nada o nosso plano de crescimento, dado que a M Dias tem uma reserva adequada de capacidade para o crescimento ao longo dos próximos períodos. Indo para o slide agora 34, sobre a nossa alavancagem, nitidamente foi um trimestre difícil, principalmente em função da queda dos volumes em janeiro e fevereiro, do impacto do câmbio nos nossos resultados e da desalavancagem operacional em função dos volumes, né, com uma queda forte do EBITDA. Mas, mesmo assim, a empresa, como é reconhecida pela sua solidez financeira, encerrou o período do 1T21 com um balanço muito forte, uma alavancagem medida pela dívida líquida pelo EBITDA de 0,5, abaixo do 0,7 do ano passado e praticamente em linha com o encerramento do 4T20 e pelo terceiro ano consecutivo, a M Dias é AAA, perspectiva estável pela Fitch Ratings. Passando agora pelo último slide, que é o slide de sustentabilidade, tivemos alguns indicadores que tiveram um desempenho inferior ao primeiro TRI do ano passado, mas também que é algo que é explicado pela desalavancagem operacional, como, por exemplo, o consumo de água
dado que tivemos um nível de produção inferior ao do ano passado. Agora, isso é algo que nós conseguimos controlar e que naturalmente vai voltar, vai melhorar à medida que os nossos volumes se estabilizarem, como nós observamos no mês de março. E a M-Dia segue muito atuante na agenda de sustentabilidade. Nesse momento, estamos revisitando a nossa agenda com um olhar para os próximos 5 anos. Bom, queria encerrar essa parte. Agora a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu agradeço aqui o tempo de todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcel Moraes, do Santander. Marcel, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a empresa pela transparência e pela qualidade das informações, que sempre são um benchmark dentro da indústria. A minha primeira pergunta diz respeito a hábitos de consumo. A gente, claro, está vendo um aumento, uma pressão inflacionária muito grande na economia, e se vocês pudessem discutir um pouco como que vem ocorrendo, vocês vêm fazendo aumentos muito substanciais de preço, né, com toda a disciplina financeira, e a concorrência provavelmente também vem seguindo, né? Se vocês pudessem discutir como que isso vem acontecendo, qual é o ritmo desses aumentos no mercado e que tipo de reação que isso traz no consumidor, se vocês acham que que o consumidor pode caminhar em direção a algum outro tipo de produto ou vice-versa, né? Se ele pode passar a consumir mais massa, eventualmente, enfim, um pouco como que vocês estão enxergando as mudanças de hábito em função dessa pressão inflacionária que a gente está assistindo. Obrigado. Marcel, bom dia, aqui é o Fábio. Eu vou iniciar e aí eu peço ao Gustavo, ao Rômulo, que por favor complementem, né? Assim, você colocou vários pontos aqui na pergunta, né? Com relação ao hábito de consumo, o que nós observamos desde o ano passado, com o início da pandemia, foi o que o mercado chama de trade-down, né? Os consumidores migrando para produtos com preço médio menor, lembrando que a M. Dias, no seu portfólio, cobre praticamente todas as faixas de preço nos mercados de massas e biscoitos com as nossas várias marcas. Então, nós cobrimos praticamente 95% dos preços disponíveis no mercado. Mas esse trade-down é algo que nós temos observado desde o início da pandemia, desde março, abril do ano passado. Com relação a produtos substitutos, né, existem alguns produtos substitutos, principalmente para massas, né? Esses produtos tiveram um aumento de preço muito acentuado no início da pandemia. Ali desde junho, julho, nós começamos a observar um aumento de preço desses itens e eles ainda mantêm um preço elevado, assim, um preço maior do que o patamar histórico, né? Então, o que estamos vendo agora, assim, não é uma migração dos nossos itens para outras categorias, mas sim dentro das nossas categorias, o consumidor ele busca produtos com preço médio menor, né? Com relação aos reajustes de preços, nós fizemos 2 reajustes em biscoitos no ano passado, 3 reajustes em massas no ano passado e em janeiro desse ano um reajuste de 10%. No ano passado, alguns concorrentes acompanharam, outros não, né? E o que nós estamos observando desde o início desse ano, desde janeiro desse ano,
aparentemente um cenário de, entre aspas, maior racionalidade no mercado face ao contexto de custos elevados das commodities em função da desvalorização do real ano contra ano e da alta do preço das commodities em dólares. Rômulo, fique à vontade, por favor, para complementar. Tá bom. Bom dia, pessoal. Eu acho que está perfeito, Fábio. Eu acho que ele descobriu tudo. Eu ressaltaria só as diferenças entre o Nordeste, onde nós temos a nossa maior participação. Aqui nós vemos um cenário competitivo e biscoito um pouco mais acirrado, né? Principalmente, eu acho que por alguns entrantes e que acabam buscando a categoria de cracker, Maria Maisena, que são os grandes volumes da região, e aí para poder competir com a própria M. Dias, pelo share que nós temos, acabam tendo que precificar, e isso dificulta um pouco, eu diria, o repasse de preço como um todo. E no cenário do Sul-Sudeste, que é um mercado já bastante competitivo como um todo, a massa a gente sofre um pouco mais. Estamos reposicionando totalmente o conceito de Adria para frente, né? Vão ter algumas novidades. De qualquer forma, é um cenário mais competitivo de massa, até pela quantidade de players que jogam naquela região. E também por um posicionamento de preço em alguns canais. Então, são cenários um pouco diferentes entre massas e biscoito, região Nordeste e região Sul e Sudeste, mas que eu acho que já cobriu da grande maioria muito bem. Se eu puder fazer um follow-up aqui nessa primeira pergunta, como que vocês comentaram que existe um trade-down, né? Como que a marca Piraquê ela está se encaixando, porque ela tem um preço mais alto em relação ao portfólio da M. Dias, não necessariamente em relação ao mercado, né? Mas eu queria entender se vocês pudessem dar uma ideia de como que o preço da Piraquê ele se comporta em relação aos pares dela, até para entender quão fácil vai ser implementar ou expandir a marca Piraquê na região Centro-Oeste, Sudeste, em face do cenário. Você quer que eu possa responder? Eu respondo. Não, pode ir. Fique à vontade, Romulo. Tá bom. A diferença aqui é que a Piraquê era um negócio muito concentrado no Rio de Janeiro. Então, a gente não tinha distribuição. No momento que você começa a distribuir a Piraquê pelo Brasil, eu vou te dar o exemplo do Nordeste. Nós praticamente já estamos aí avançando, ganhando liderança das marcas, né, de maior valor, puramente por uma questão de exposição e distribuição. A Piraquê não era presente. Como é que a gente faz isso? Usamos, eu diria, a relevância da marca M. Dias Branco, estou dando um exemplo aqui da região Nordeste, onde você entra com um portfólio, que é um portfólio já segmentado, buscando o que a gente chama de best-sellers da Piraquê. São as marcas realmente que têm alguma diferenciação, exemplo, goiabinha, o cracker gergelim, a parte de salgadinhos, o maltado coberto, que são produtos que trazem diferenciação e que entregam, logicamente, uma qualidade superior. Então, por exposição e distribuição, principalmente nos principais pontos de venda, nas principais regiões do Brasil, a gente consegue expor e aí você ganha, no nosso caso especificamente, um volume incremental, porque ela não canibaliza nada, ela vai, logicamente, contra os principais concorrentes de preço mais alto no mercado. Então, assim, a gente tem expandido a Piraquê gradativamente, né, com uma velocidade até maior aqui no Nordeste, está conseguindo avançar bem, e em outras regiões do Brasil também, fazendo isso no Sul, no estado de São Paulo. São mercados bastante competitivos, né, mas que a gente tem conseguido através dessa estratégia de exposição, né, qualificação desse segmento de produtos que nós estamos colocando, quais são os principais produtos, e, logicamente, um merchandising superior com a ajuda de uma comunicação que leva o consumidor à experimentação. E aí, por uma questão de qualidade, literalmente, você tem um giro acontecendo. Certo. Deixa eu Marcelo, deixa eu só acrescentar aqui, Gustavo, eu acho que, em resumo, no caso da Piraquê, o desafio está muito maior na expansão, desconcentrando
da fortaleza inicial, que é o Rio de Janeiro, crescendo em ondas ali para todo o Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, do que, eventualmente, uma questão de briga de preço com o concorrente. Então, a Piraquê estratégia é expansão, é cadastramento e pulverização, distribuição e muito menos preço. Né? Diria que esse é o plano de expansão para a Piraquê, especificamente. Ok. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Romulo. A minha última pergunta, ela diz respeito a um tema que a gente abordou há pouco tempo, ou vem discutindo, que é a questão de retorno, né, da companhia, retorno sobre capital investido. Se vocês puderem dar alguma visibilidade para a gente, de que forma que vocês vêm analisando isso, e se há medidas para poder melhorar isso. Vocês vêm fazendo muita coisa em capital de giro, isso está bem evidente, mas se existem outras iniciativas que possam ajudar o retorno sobre capital investido a voltar aos patamares de mid-teens do passado. Obrigado. Marcelo, eu, Fábio, vou começar aqui, aí o Gustavo e o Rômulo complementam. Acho que assim, como você colocou o capital de giro, acho que é importante detalhar um pouco mais aqui. Assim, a gente, no ano passado, tinha um prazo médio de pagamento inferior a 20 dias. Né? A gente sabe que empresas similares têm um prazo médio de pagamento superior a 44. Né? Então, gradualmente, nós estamos aumentando o prazo médio de pagamento, oferecendo também ferramentas para os nossos parceiros. Né? Na metade do ano passado, nós começamos a operar com risco sacado. Né? Então, isso tem contribuído muito para a melhora do nosso prazo médio de pagamento. Prazo médio de recebimento, você vê que está estável. Né? O estoque, obviamente, tem oportunidade, ele está melhorando, mas é muito difícil, a gente não consegue enxergar ainda que ele está, o estoque muito impactado pela alta das commodities, tanto em dólar quanto em reais, pela desvalorização do câmbio. Né? O próprio crescimento acelerado de Piraquê melhora o ROIC. Lembrando que a Piraquê foi uma transação de 1,5 bi. Né? Então, assim, quanto mais a Piraquê crescer, ela tem uma margem estrutural, tanto bruta quanto EBITDA, superior à margem da M. Dias sem Piraquê. Então, assim, o que faz o ROIC, o que vai fazer o ROIC da M. Dias crescer, além de todo esse trabalho que está sendo feito no capital de giro, é a gente crescer com esses produtos de maior valor agregado, né? E todas essas iniciativas de redução de custos e despesas. Gustavo, você quer fazer algum complemento? Eu acho, Marcelo, nós temos ali, eu diria que alavancas de crescimento, de melhoria em praticamente todas as linhas. Você vai para o top line, tem todo esse plano de expansão, inovação, trazendo produtos com preços por quilo mais alto, mais valor agregado. O Fábio apresentou lá na frente. Agora com os snacks sendo lançados esse mês, o maltado coberto, o escureto, lá no slide 10, tem um plano de expansão da própria marca Piraquê, a Onda Verde. Quando você vai para as despesas, nós começamos com o projeto Multiplique ainda no início de 2020. Este ano ainda tem captura do Multiplique. Existem novas alavancas que o Fábio mencionou ainda para atacar despesa, olhando para distribuição, CDs, rentabilidade por CD, restauração organizacional através da grade. Tem muita coisa sendo endereçada também. Começamos ano passado e já temos várias alavancas para esse ano. Capital de giro também foi um item que vem sendo atacado. Quando você olha para pagamento, temos uma evolução importante. Estoque, esse aumento, ele é bom e é ruim, né? É ruim porque realmente ele demanda mais capital de giro. Por outro lado, ele também não deixa de ser, a MD não deixa de usar o estoque como um hedge natural para se proteger dos aumentos constantes que nós temos visto aí, principalmente do trigo. Né? Nós temos a política de hedge para câmbio,
também para as commodities, mas nós temos uma capacidade de armazenagem de aproximadamente 4 meses de estocagem. A gente usa muito esse instrumento como proteção também desses aumentos que nós temos vistos ao longo do tempo. Então, eu acho que as alavancas estão aí, estão demonstradas. Agora, o fato é que esse retorno ele está muito ligado a esses impactos aí dos commodities e real, câmbio, depreciação, no momento que a gente não tem conseguido repassar integralmente para o consumidor, dada a situação econômica do mundo e do Brasil. Então, acho que o desafio está aí, a gente conseguir cada vez mais neutralizar esses efeitos absurdos aí dos custos em função da alta em dólar dos commodities e do câmbio. Acho que essa é o nosso principal desafio dentro da companhia. Tá ótimo, pessoal. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de André Hachin, do Itaú. André, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu queria explorar 2 pontos com vocês. A primeira em relação à concentração de vendas em março. Eu entendo que teve um efeito aqui de estocagem do varejo, mas também teve um aumento das restrições da pandemia em março, ou basicamente começaram a entrar em março de novo. Então, no limite do possível, vocês poderiam explorar um pouquinho o que foi feito de varejo e o que vocês acham que tenha sido de novo um aumento do consumo por conta de maior nível de lockdown? E um pouquinho como vocês imaginam que isso vai se desenvolver ao longo do segundo trimestre, que você também volta até auxílio. E a segunda pergunta que eu queria fazer é um pouquinho sobre o lado de endividamento. Vocês fizeram recentemente a emissão do primeiro CRA de vocês, se não me engano, foi até um CRA verde. E entender um pouquinho melhor como que vocês estão vendo essa oportunidade para fazer novas emissões, o que você mais pensa em emitir, por exemplo, bons verdes lá fora, consegue alongar a dívida e reduzir custos também. Então, um pouquinho mais dessa estratégia em termos de emissões de novas dívidas lá fora e acessar esse mercado de bonds. Obrigado. Fábio, posso... Sim, claro. Então. Tá bom, André, obrigado pela tua pergunta. Olhando para o primeiro item lá na questão do março, a gente mede sempre o sell-in e o sell-out. Nitidamente, o que aconteceu no janeiro e fevereiro foi uma redução dos pedidos que vem do trade. A gente não viu, essa queda não está relacionada com a queda de volume na gôndola, no ponto de venda. Quer dizer, foi muito mais, acho que o Fábio mencionou isso lá no início do call, aquela queda de braço ali com o trade na implementação das novas tabelas de preço. Então, não tem nada que nos mostrou que o janeiro e o fevereiro estava relacionado com uma maior restrição de consumo por parte dos consumidores, e muito mais uma questão de colocação ou não de pedido do trade. O Rômulo pode nos ajudar com isso. Só complementando, eu acho que, claro, quando você tinha uma instabilidade de políticas governamentais em relação à liberação ou não de um novo valor emergencial e qual valor, o trade, logicamente, ficou um pouco apreensivo para entender qual seria o comportamento de consumo a partir dali, então. O que aconteceu especificamente conosco foi em função desses aumentos de preço, né? A indústria como um todo fazendo aumento de preço, por razões óbvias. O trade se colocou mais resistente e usou muito mais os inventários que eles tinham na cadeia. Por isso que, quando a gente olha o sell-out, né, o sell-out ele se manteve muito em linha com o que já vinha acontecendo. Lembrando que já no último trimestre do ano já teve uma queda desse sell-out médio, então ele acompanha o primeiro trimestre de 21, então se consome inventário da cadeia. Então o nosso sell-in para o mercado foi menor, porque eles utilizaram esses inventários que estavam até então dentro de casa. E aí março passa a ter um comportamento, eu diria, mais dentro da normalidade, repondo os índices de inventário, porque houve uma perda até por rupturas. Nós tivemos rupturas no mercado em função dessa decisão do trade, e por isso que março ele reflete mais a nossa realidade do que janeiro e fevereiro, em detrimento das incertezas sobre a ajuda emergencial e, logicamente, o trade aí tentando se proteger contra uma eventual queda,
poderia acontecer de mercado, o que a gente não viu acontecer no mês de março. Perfeito. Deixa eu só responder a segunda parte da tua pergunta, André, sobre as novas emissões, né? É importante destacar que essa emissão ela teve um caráter muito mais no sentido de pavimentar o acesso da companhia a esse mercado de BES brasileiro, um mercado super importante. A M Dias estava ali dependendo dos bancos e estava no mercado de equity, mas também não tinha feito nenhuma operação relevante pós-IPO. Então, uma companhia desse porte ela tinha que ter acesso a esse mercado de debt também. É um mercado que abriu algumas janelas importantes em termos de prazo e custo. Então, a ideia foi essa, assim, pavimentar o acesso a medidas para as futuras necessidades. Esse recurso ele vai ser usado integralmente, por ser até um título recebido do agronegócio, para aquisição de matéria-prima advinda do agronegócio, principalmente trigo, aqui no Brasil, né, ali no Paraná e no Rio Grande do Sul, as duas principais regiões produtoras de trigo, mas obviamente que essa captação vai liberar recursos para outros investimentos, né? E isso é o que está no nosso radar. Ou seja, a companhia precisa estar pronta para aproveitar oportunidades de mercado. Um dos pilares que o Fábio mostrou de crescimento tem a ver com eventualmente entrada em novas categorias e regiões. Então, o caixa é um caixa robusto, que está adequado para as pretensões da M Dias, eu diria. Em relação a bonds, você falou até de bonds verdes, green bonds, é um desejo da companhia. A gente não vê no curto prazo nenhuma nova emissão, até porque não existe nenhuma necessidade de caixa no curto prazo. As novas emissões, diria que vão depender diretamente de oportunidades de M&A. Olhando para os bonds, eu acho que eles também vão estar muito conectados, eles vão estar muito conectados com as oportunidades de M&A fora do Brasil. Tá? É um canal, é uma alavanca que está no nosso plano estratégico. A ideia é começar expandindo as nossas exportações, conhecendo os mercados, para depois partir para um greenfield ou, eventualmente, uma aquisição fora do Brasil. Está no nosso radar. Esses projetos de aquisição fora do Brasil estão, de certa forma, entre aspas, congelados por um tempo, até pela depreciação do real. Lembrando que 95% da nossa receita é em real e, portanto, isso torna as aquisições fora do Brasil um pouco mais caras do que quando você tem um patamar, um real mais apreciado. Então, não descartamos, mas novas emissões estão conectadas com novas aquisições, seja no mercado brasileiro, e aí sim, novas emissões de CRA, enfim, debêntures ou outros tipos dessa natureza, ou seja, no mercado internacional, através dos bonds ou até mesmo dos green bonds, que é uma fonte de captação que a gente tem discutido bastante internamente. Mas isso depende muito das oportunidades de M&A. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Minha pergunta ainda é sobre a dinâmica de preços, né, e de aumentos que vocês têm feito. Assim, a gente viu que esses aumentos sequenciais e de grande magnitude, no fim, como vocês mesmos falam, tiveram um impacto importante em volume, né, uma resistência do trading em passar isso, e também uma sensibilidade do lado do consumidor, né? Minha dúvida é qual é a estratégia exatamente, né, de preço, de aumento de preço nesse sentido? Ou seja, daqui para frente vocês acham que esperam fazer aumentos menores e mais frequentes, né, para evitar esse tipo de impacto negativo em volume, essa volatilidade dentro do trimestre, né, mês a mês, aí, como vocês mostram, que foi janeiro, fevereiro e março, porque eu imagino que vocês vão precisar, né, passar mais preço. Ou reformulando a pergunta, né, por que isso não foi feito ao longo de 2020 de uma maneira mais suave, para evitar esse tipo de volatilidade no volume.
E em relação a custo, o que dá para fazer diferente, né, em relação à compra de matéria-prima e hedge de matéria-prima? Alguma coisa que envolva um pouco mais de derivativo ou de alguma outra proteção que não seja simplesmente o estoque físico, é uma coisa que vocês pensam, que faz sentido fazer, uma vez que a gente, né, não está vislumbrando nenhum alívio muito imediato aí do lado das commodities, né? São essas minhas duas dúvidas. Obrigado. Rômulo, você quer começar com a primeira? Claro. Tá fechado aqui, desculpe. Oi, Isabel, tudo bem? O que acontece? Nós fizemos, a gente começou a fazer aumentos de preço, né, já no ano passado, e, logicamente, os custos continuaram pressionando ainda mais forte, né? Então, não só por uma questão até de aumento por custo, mas também existe aí um problema até de matéria-prima hoje no país, né? Então, nós começamos a repassar. Isso tem sido feito de maneira estratégica por canal. Então, a gente tem aumentos que eles estão divididos, olhando toda essa questão aí de price index do concorrente, do que está acontecendo entre as regiões do Brasil, porque nós temos uma liderança bastante fragmentada no país como um todo, né? Então, nós vamos aplicando esses aumentos de preço, olhando essa elasticidade, logicamente, é o modelo macroeconômico, né? Então, nós temos até uma empresa que nos assessora na questão da modelagem macroeconômica e todo esse efeito de elasticidade para a gente poder ir tomando esses preços entre regiões e canais do Brasil. O mercado como um todo, infelizmente, né, por um lado, que é a questão da pressão de custos, ele não tomou preço ao longo do ano passado como um todo, como deveria tomar. Então, isso dificulta, logicamente, essa relação de você implementar preço. Hoje, um preço ele demora de 30 a 60 dias depois que você apresenta para você conseguir implementá-lo full. E com a piora da macroeconomia, isso acabou ficando ainda um pouco mais acentuado, né? Então, você tem aí uma elasticidade atrelada, muitas vezes, não tão boa, e aí a gente vai ajustando isso em marca, região e canais dentro das regiões do Brasil. Então, a gente está tentando trazer um pouco mais, eu vou usar a palavra sofisticação, porque pode conotar alguma coisa errada, mas tentando ter cada vez mais granularidade no que a gente faz, para conseguir implementar esses preços dentro do que é necessário, diante do cenário que nós temos aí macroeconômico. Então, nós seguimos fazendo essas avaliações e implementando esses preços, Isabela, de forma que os canais eles possam refletir gradativamente, né, mês a mês, com diferentes impactos no volume, para que a gente não tenha nenhum pico ou nenhum vale dentro do volume, até porque isso poderia afetar diretamente a absorção dos nossos custos fixos, né? Então, esse tem sido um pouco a estratégia de trabalhar e, logicamente, né, dentro das questões de categorias que nós temos, massa e biscoitos, eles refletem aumentos diferentes em função, logicamente, da elasticidade e da troca eventual, seja, como o Fábio comentou, por um trade down de massa em biscoitos, seja, eventualmente, até por uma troca de categoria, no caso de massa, por uma outra categoria que possa ser mais barata, dependendo da região que você esteja. Então, tudo isso é levado em consideração dentro do modelo que a gente aplica esses aumentos, né? E a tendência é a gente continuar seguindo com essa necessidade de fazer esses repasses dentro, logicamente, desses critérios para tentar minimizar o máximo possível esses efeitos de volume que nós temos. E apostando que todo mundo precisa, logicamente, fazer esses aumentos. Deixa eu falar sobre o custo, Fábio, pode ser? Sim, claro, Gustavo. Tá bom. Bom, Isabela, obrigado pela tua pergunta. Bom, em relação aos custos, assim, importante lembrar, né, nós lançamos a política de hedge em junho do ano passado. A gente vem aprendendo bastante com ela. Temos aumentado as posições, eu diria, tanto dos derivativos com as commodities, quanto também do câmbio. Operamos muito, por exemplo, nas últimas 2 semanas. Usamos também a nossa capacidade de estocagem. Eu estava comentando isso com o André aqui recentemente do Itaú.
nossa capacidade de estocagem de trigo de 4 meses, isso ajuda também a jogar um pouco com a questão dos preços das commodities. Se você pegar as nossas demonstrações, você vai ver sempre, nos últimos trimestres, o nosso preço de aquisição de trigo está sempre menor do que o preço de aquisição do mercado. O estoque atual, custo médio, é um custo médio menor do que o custo de mercado. A gente tem conseguido entregar, seja através da política de hedge, seja através da política de hedge, entre aspas, natural, vis-à-vis a capacidade de estocagem que nós temos. Isso permanece e a gente tem ampliado bastante. O que acontece é que numa alta duradoura, que é o que a gente está vendo com as commodities, já estamos há mais de um ano observando esses crescimentos mês após mês das commodities, né? E é um crescimento generalizado de todas elas, desde o trigo, do óleo de palma, açúcar, cacau, é o que a gente tem visto no mercado internacional como um todo. É difícil você neutralizar. Você consegue com as políticas de hedge minimizar, mas neutralizar é muito difícil. Quando você tem altas pontuais, é até mais fácil, mas crescimento duradouro do jeito que a gente está vendo é muito difícil. Eu diria que, tirando a política de hedge, uma das alavancas que a gente tem atuado agora nesse 2021 para ajudar nessa neutralização das commodities é a revisão do nosso footprint. A gente entende que tem algumas oportunidades olhando para as nossas plantas, né? Onde que a gente pode produzir, existe alguma oportunidade de junção de linhas, junção de plantas em algumas regiões, visando uma melhor produtividade, otimizando o processo. Então, esse é um projeto novo, começou esse ano, a gente está no segundo mês ainda com os estudos, mas estamos bem confiantes que deve ter alguma extração de valor advinda desse projeto Footprint, além da manutenção do nosso plano de derivativos. Tá? E só mais um detalhe, Isabela, que logicamente quando a gente fala de preço, né, de preço por quilo do negócio, tem duas estratégias também que estão incorporadas já no negócio. Uma é uma adequação aí, muitas vezes, do tamanho de embalagem, né, para você ter a condição de manter o consumidor com a disponibilidade do dinheiro que ele tem no bolso, de poder fazer a escolha por uma marca nossa. Então, também isso tem um impacto como aumento de preço. E o outro é um portfólio, que a gente chama de portfólio prioritário, né, que são itens que têm R$ por quilo maior. Então, a gente acaba implementando o preço através de tabela, através de redução de peso e através, logicamente, de vender um portfólio de maior valor por quilo. Acho que o Fábio chegou a comentar, porque aqui é uma das marcas que tem isso. Nós temos outros FQs dentro do nosso portfólio que podem fazer esse movimento. Nós temos uma capacidade de crescimento, né, com distribuição no país, seja numérica ponderada, que podem contribuir para esse aumento de preço que é indireto, eu diria, mas que se reflete diretamente no nosso reais por quilo. Tá? E dentro disso, a política de também fazer uma racionalização de SKUs para poder simplificar mais o nosso portfólio e dar mais velocidade, principalmente para a equipe comercial e logística, e conseguir ter um nível de serviço cada vez melhor nos itens mais estratégicos da companhia. Tá claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, boa tarde, Rômulo, Gustavo, Fábio, boa tarde a todos. Eu queria voltar na discussão de preço, né? Vocês mencionaram essa dificuldade, essa dificuldade na receptividade, né, do trade em relação aos aumentos. Eu queria perguntar para vocês, e o Rômulo até falou rapidamente sobre isso no último comentário dele, se vocês conseguem falar um pouco para a gente como é que está o Price Index em geral, né, das marcas da M. Dias Branco em relação à concorrência. O motivo pelo qual eu pergunto é que quando vocês abrem a evolução, por exemplo, do share volume e do share valor de algumas marcas, né, na apresentação, a gente vê que o share volume ele evolui mais, né, pelo menos como regra, do que o share valor. Então, dá a impressão que, na realidade, a competição aumentou o preço
maior magnitude do que a própria M. Dias. Eu queria que vocês pudessem discorrer um pouco sobre isso, seria importante. A segunda pergunta, com relação também um pouco na discussão da pergunta da Isabela, um pouco na discussão de novos aumentos de preços. Se vocês podem falar ou detalhar se vocês pretendem fazer novos aumentos ou quanto de novos aumentos vocês entendem ser necessário. E aí, por último, dado que que houve essa volatilidade intratrimestre tão importante com relação a volumes, se vocês conseguem, pelo menos preliminarmente, falar para a gente como é que foram os volumes de abril, se mais na linha da tendência de março ou se a gente continua vendo alguma volatilidade relevante mês a mês. Muito obrigado. Oi, Tiago, tudo bem, Rômulo? Bom, Tiago, eu vou comentar contigo aqui sobre Price Index. Logicamente, quando você olha a M. Dias como um todo, no mercado brasileiro, né, a M. Dias ela não tem um produto, né, M. Dias branco. Então, a gente olha várias marcas dentro de várias categorias. E como a M. Dias, Tiago, ela tem um grande volume concentrado em Cracker Maria Maizena no Nordeste, o Price Index dela, se você olhar como mercado, está na casa aí de 85%, 90%. Bom, isso poderia denotar a seguinte pergunta: poxa, então vocês têm uma capacidade de subir 10%. Não temos. Por quê? Quando você cai dentro das categorias principais, então, quando a gente olha Cracker Maria Maizena no Nordeste, nós já estamos aí na casa de 100, 105 do mercado. A gente já cobra, dependendo, logicamente, da marca e da região do Brasil, da região do Nordeste, estado do Nordeste, você cobra já um overprice por essa característica de fortaleza de marca e market share que nós temos. Ao mesmo tempo, quando você vai para outras categorias onde a gente é menos desenvolvido, então nós não temos essa mesma condição. Então, nós jogamos um preço médio do mercado, muitas vezes de 90, 95, dependendo do cenário de categoria, seja ele massa ou biscoito, dependendo da região do Brasil. Então, via de regra, quando a gente vai tomar um preço, Tiago, a gente olha exatamente, um dos principais fatores é esse price index, para que a gente possa ajustar essa característica. Acho que você vai, talvez você não lembra, mas na apresentação que o Fábio fez, quando ele mostra ali o efeito do próprio multiplique que nós trabalhamos, nós olhamos essas possibilidades de tomada de preço em alguns SKUs de algumas marcas que estavam disposicionadas em alguma região do Brasil. Então, ali a gente já fez um catch-up de preço para poder colocar dentro do Price Index que a gente avalia, dentro, lógico, da fortaleza de marca, market share. A gente acabou de fazer, inclusive, agora uma pesquisa de brand equity, né, até para poder avaliar as nossas fortalezas e essa questão de precificação. Então, quando a gente olha no Brasil, nós somos muito alinhados, logicamente, dentro do que a gente consegue cobrar. Então, toma aí 105, tem situações de estar 110 no mercado, onde tem uma marca como Richester, que tem um posicionamento de preço superior no Nordeste. Nós temos a Piraquê, no Rio de Janeiro, também, com um price index superior. Então, é difícil falar da M. Dias como um todo, porque a M. Dias é a soma de 19 marcas dentro de regiões e com categorias de reais por quilo, muitas vezes, na média mais baixa. Mas a gente está posicionado dentro de um cenário competitivo que nos ajude a vender, né, volume com margem. Então, ou seja, lógico que nossa maior fortaleza está na região Nordeste, principalmente nos estados do Ceará e Pernambuco, e temos aí várias possibilidades também de avanço em outras regiões, e a gente vai trabalhando esse price index desse jeito. Por isso que eu não tenho uma resposta absolutamente objetiva para dizer, olha, nós estamos a 90% ou 100% do mercado, porque é um composto de região e marcas do Brasil que precisam ser avaliadas individualmente para que você possa tomar a decisão correta de margem versus volume. A minha pergunta, na verdade, Romulo, é como é que você vai evoluir? Obrigado pela pergunta que estava falando. Você teve mais dois novos pontos, né? Eu vou tentar, com o Fábio, talvez nas próximas apresentações, pelo menos trazer o Price Index das principais marcas, tá? Vamos tentar fazer isso. Acho que vai ajudar a sua análise. Em relação aos outros dois pontos, você perguntou de novos aumentos. A resposta é sim.
dado que nós continuamos a ver um crescimento no custo das commodities. Inclusive, nós já apresentamos tabela agora, com novas tabelas que vão passar a vigorar daqui a 45 dias em média. Então a resposta é sim. Depende, obviamente, eu não posso falar o percentual porque depende de região e categoria. Mas sim, teremos novos aumentos em função dos aumentos as commodities continuam aumentando. Em relação ao mês de abril, a gente não pode falar muito sobre o futuro, mas ele está mais em linha com março do que eventualmente com fevereiro e janeiro e fevereiro. Tá super claro. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Rômulo. Rômulo, só para clarificar, a minha pergunta era não sobre o Price Index em termos absolutos, mas como é que ele evoluiu dada esse aumento de preço e aumento de custo para a indústria inteira nesses últimos 12 meses. Era mais sobre isso. Mas está super, acho que foi super válida a tua explicação. Obrigado. Não, mas, Thiago, assim, só para depois, eu acho que o Gustavo já colocou que ele vai trazer na próxima, mas a gente tem avançado, tá, em relação ao preço, index price contra os concorrentes, tá? Então, mas está entendido. Eu tive uma resposta basicamente mais ou menos, mas entendi que avançamos. Tiago, só isso que eu falo, a gente tem que ver como é que se mostra isso, porque vou dar um exemplo clássico, tá? Olhando para biscoito Nordeste. O nosso segundo concorrente, que tem 9% de market share, quando a gente olha o nosso price index, ele cresceu muito e nós perdemos share. Por quê? Porque nitidamente esse segundo concorrente, por ele estar entrando no Nordeste, ele tem praticado preços bastante agressivos frente ao que vinha acontecendo. Então, ele cai em price index e a M Dias sobe o price index. Mas eu estou falando especificamente no Nordeste Biscoito. E claro, para uma marca para algumas marcas que atuam no Nordeste, exemplo, Vitarella, Fortaleza e Richesse. Mas para te responder, obviamente, de forma mais pragmática, é importante você ver cada uma das marcas por negócio, por região. Por isso que acho que a gente tem um trabalho importante a fazer ali junto com o Fábio, o nosso time de RI, para que você tenha essas respostas mais pragmáticas, tá? Mas é por conta esse universo de marcas que a M Dias tem e de atuar em várias regiões que é difícil falar de um price index dado várias categorias que nós temos. Então, a resposta seria muito evasiva, tá? Mas a gente vai trabalhar talvez demonstrar mais por marca, por categoria, por região. Acho que te ajuda. Tá ótimo. Não, vamos sim, tenho muito interesse. Muito obrigado. De nada, Thiago. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Gustavo para as últimas considerações. Sr. Gustavo, prossiga com suas últimas considerações. Obrigado. Gostaríamos de concluir afirmando que a companhia segue o compromisso com nossos acionistas na execução do plano estratégico, suportado por crescimento orgânico e inorgânico em novas categorias, sempre buscando um valor agregado, passando pelo mercado internacional e mantendo a disciplina no controle dos nossos custos e despesas. Agradecemos a participação de todos e ratificamos nossa disponibilidade para sanar as dúvidas que eventualmente ficaram pendentes ou até complementar essas informações que nós conversamos aqui nesse call através do nosso time de RI. Tá bom? Bom dia a todos, obrigado pela participação. Obrigado. A teleconferência de resultados da M Dias Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.